Graça e paz, igreja. Boa noite, obrigada, pastora, pastor, por essa oportunidade, essa honra que é trazer a palavra do Senhor aqui. O que o Senhor vem, trabalhando aqui na minha vida, me fazendo compreender, e o que eu puder contribuir é uma honra aqui para a igreja. Amém. Bom, Gu, coloca, por favor, o Salmo 23. É que eu tenho uma queda pelo Salmo 23. E quando nas Olimpíadas apresentou uma mesa contrária à mesa que nós cremos, eu até ouvi uma pregação do pastor Feitosa, ele falando assim: o mundo está apresentando, uma mesa, Nessa mesa nós cristãos não nos assentamos, mas é proposital o que vem acontecendo no mundo. É proposital termos pessoas de um lado, pessoas do outro e o centro vazio. E no centro só tem um que pode reinar, que é Cristo. Então, vamos ler o que Salmo e o que ele vai falar aqui conosco, A mesma versão da minha Bíblia. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Podem se assentar. Bom, igreja, o Salmo 23. A Renata, na última pregação que ela trouxe para nós, ela falou assim que 2 vezes o Senhor usou pessoas diferentes para trazer para ela que ela é o rouxinol do Senhor. Amém, aleluia. Eu creio também. E o Salmo 23, Henry Becker fala que é o rouxinol dos salmos. Davi escreveu 76 salmos. E o rouxinol dos salmos é o Salmo 23. Ele é um salmo que ele traz várias verdades, ele traz um pouco do nosso medo, da nossa insegurança, e ele mostra a vitória no final. Isso é maravilhoso, porque cumpre bem com o que o Senhor Jesus mostrou para João em Apocalipse, que a cabeça de Satanás será pisada, assim como falou em Gênesis. Então, esse salmo, que é esse rouxinol, ele é um salmo para nós realmente cantarmos. Para nós cantarmos naquelas noites escuras, naqueles momentos tristes, para que o vigor, a força que só pode vir do Senhor, nos abasteça. E ele começa com uma grande certeza: o Senhor é o meu pastor. Gente, vamos repetir: o Senhor é o meu pastor. Todos que aceitam a Cristo sabem que Ele é o nosso pastor. Essa certeza, essa segurança que Davi fala, o Senhor é o meu pastor, Ele como pastor de ovelhas, Ele já sabia como conduzir o seu rebanho. E Ele sabia que cada ovelha reconhecia Ele como pastor, porque a ovelha precisa ouvir a voz do pastor para obedecer aquele comando. E ele fala: Senhor, só tu podes me guiar. O Senhor é meu. E é essa certeza que a gente tem. O Senhor é nosso. De nada terei falta. Aqui não fala assim, nada nunca me faltará. É de nada terei falta. Porque se em algum momento faltar, o Senhor suprirá.
o que ele espera? Que nós reconheçamos ele como nosso pastor. Clama a mim, que eu ouvirei, que eu reclinarei os meus ouvidos. Foi falado no último culto. Então, o Senhor está falando, clama a mim, que na mesa pode estar faltando o azeite, a farinha, naquele momento. Mas eu vou te mostrar os recursos certos para que esse azeite, que essa farinha nunca mais falta, porque eu estou prometendo para ti que de nada terás falta. Amém. E em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Esse vigor é o vigor do Espírito. Restaura-me o vigor. Quantas vezes é difícil a gente ter um vigor restaurado, né? É muito complicado. Quantas vezes a gente está nas nossas atribulações do nosso dia a dia e a gente não consegue nem descansar nos verdes pastos, porque a gente não enxerga os pastos verdes. Nossos olhos espirituais estão fechados. A gente enxerga só o que o mundo nos mostra à nossa frente. E guia-me nessa vereda de justiça por amor do seu nome. Aqui tudo é muito complementar, né? Os pastos verdes, ou seja, o pastor está levando as suas ovelhas, levando para a nossa recompensa, que é para onde a gente vai chegar com ele. Ele está conduzindo em águas tranquilas, mas espera aí, águas tranquilas. Tá tranquilo para todo mundo aqui? Eu acho que está todo mundo passando por alguma coisa, né? Independente do que seja, o Senhor nos leva para essas águas tranquilas, só que a água do mar ela está tranquila quando ela está lá no fundo. Porque em cima só vejo ondas. Ondas, 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 tribulações, ondas, 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 e levando um caldo em cima do outro, a vida do crente. Porém, o Senhor nos mostra que a gente pode sim ser conduzido a águas tranquilas. Jesus é o único que com uma palavra ele faz acalmar a tempestade. Então eu posso ver do mar, eu posso do lado de fora já enxergar um lago. E se eu vou em águas profundas, o que é o mais difícil, aí sim eu consigo viver essa promessa. As águas profundas, quantas vezes eu sonhei com águas? Eu não sei vocês aqui, mas eu sonhei diversas vezes. Eu já sonhei com água preta, onde a serpente vinha na minha direção. Eu já sonhei com águas turbulentas. Eu já sonhei com águas onde o mar estava agitado, ele parava, os animais vinham à borda. E eu não entendia o que estava acontecendo. O tempo todo eu falava, Deus, eu sei que é o Senhor falando comigo, mas o que o Senhor quer falar comigo? Ele estava o tempo todo convidando, filha, não é na superfície, não é o que você está vendo aqui nessa situação. Mergulha comigo. Segura na minha mão e mergulha. E esse eu sei que é o convite que o Senhor faz para todos nós. Que nós mergulhemos com Ele, que nós nos aprofundemos na palavra dEle. Hoje o Max trouxe a palavra, né, sobre oferta, e já tem algum tempo que o Senhor vem me incomodando em relação à questão de dízimo. A gente conversou, pastora, posso falar daquilo? Olha, o Senhor, Ele sempre me mostrou assim sobre ofertas, o que fazer com a oferta, como ofertar, onde eu devo direcionar, e eu ficava sempre muito confusa. Eu não vou contar tudo, porque o propósito da pregação é outro, isso fica para outro dia. Mas uma coisa que eu ouvi essa semana, que me impactou muito semana passada, foi o quê? O Senhor, Ele quer realmente que a gente vá em águas profundas. Só que para eu entrar nessa profundidade com o Senhor, eu preciso entregar o meu primeiro ato a Ele. A oferta não é só oferta financeira. Mas, vamos pensar no seguinte, dos 100%, 10% é do Senhor. Ótimo, é dele, Ele que nos deu trabalho, é dele por direito. Se eu não tenho a primícia do ato de devolver a parte dele, Satanás já venceu. Não precisa entregar amanhã, não. Satanás já venceu. Se eu não tenho a primícia de
levantei da cama, escorreguei, meu joelho caiu, Satanás já venceu. Se o meu celular é pegado primeiro na cama, Satanás já venceu. Está cada vez mais difícil entrar na água profunda, né? Porque para ter profundidade, eu preciso de intimidade. Então, vamos pensar no seguinte, se alguém falar para você hoje, mergulha aqui e fica 5 minutos aqui debaixo da água comigo, você iria? Mas se é com seu amado, se é ele falando para você, como fez, Pedro, vem, pode caminhar nesse mar turbulento. Se é com seu amado, você não entra de cabeça nessa água. É isso que ele quer. É isso que ele espera de nós. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mais uma vez ele fala, adentre em lugares profundos, é lá que eu estou. O vale das trevas e morte, o cajado e essa vara. O pastor, quando ele está pastoreando as ovelhas, ele leva um cajado, mas ele leva também uma vara. Ele precisa de algo flexível junto com ele, porque o cajado é muito rígido, né? Então, para a gente aprender, a gente precisa receber um pouquinho do direcionamento do Senhor. Ele bate cajado aqui, vem para cá, aqui, vem para cá. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal muito engraçado. A ovelha é tipo nós. A gente não sabe para onde vai se a gente não tem o Senhor como guia. Então a ovelha, ela sai correndo, ela não vê um precipício, ela não vê absolutamente nada na frente dela. Mas se o Senhor fala, ela sabe o rumo, ela sabe a direção que tomar. Assim somos nós. Nós somos ovelhas desgovernadas sem a orientação do nosso pastor. E não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A ovelha tem medo de alguma coisa? Se ela sai vida louca, caindo em precipício, ela não tem medo, não. Então, ela não tem noção do perigo. A verdade é essa, ela não tem noção que pode ter um lobo ali, ela não tem noção de nada. Davi sabia sim dessa noção, por isso que ele escreveu isso. Porque ele precisou dessa vara, desse cajado, na hora de derrubar o leão, na hora de matar aquele urso, pode ter certeza que ele usou essas ferramentas. E assim é o Senhor nos defendendo. Assim é o Senhor. Até aqui, a gente está caminhando para chegar aonde? Na mesa. Para a gente chegar nessa mesa que Ele nos chama. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Bom, aqui já pegou muitas vezes na minha vida. Uma vez, falta um mês para fazer exatos 1 ano, que eu passei por um retiro de cura e libertação. Eu já contei brevemente esse testemunho aqui no dia do evento das mulheres. Foi uma bênção. E nesse dia, o Senhor, eu estava assim, sabe, é que nem para subir aqui. Eu falei assim, se o Senhor não for comigo, não vai dar certo. Assim foi naquele dia. O Senhor está chamando essa mulherada, são 90 mulheres aqui, todas à mesa, me convida, me chama à mesa. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração. Começou a ministrar. E essa mesa, quando a gente chama alguém para a mesa, a gente quer intimidade. Porque eu não vou sair na rua e falar, fulano, vem aqui. Vou te chamar para minha casa, você almoçar aqui, eu não te conheço e você vai entrar. Não. Eu chamo aqueles que estão no nosso meio. Então, pais, mães convidam filhos para se sentar à mesa. Né? Isso é um gesto lindo e que está se perdendo cada vez mais. Sentar à mesa para um café da manhã, a gente consegue sim tirar um tempo. Sentar à mesa para um almoço, a gente consegue sim tirar um tempo. Sentar à mesa para um jantar, a gente consegue sim tirar um tempo. E convidar. Essa mesa, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Aqui não está falando, Jesus está trazendo a mesa.
Quem traz a mesa somos nós. Mas Ele prepara o banquete. Ele prepara a cura na mesa. Porque como é que você vai ter uma refeição, uma boa digestão, se você não consegue engolir aquilo que está sendo falado, aquilo que está vivendo no seu dia a dia, se você não consegue digerir aquelas palavras que foram lançadas com você, se você não consegue digerir a vergonha de vir num culto, quando você sabe que bebeu uma bebida alcoólica, que fumou um cigarro, que assistiu um vídeo indevido, que cometeu uma imoralidade sexual, como que você consegue sentar à mesa e ter intimidade com seu amado? Então o amado, ele faz o quê? Ele fala, eu preparo um banquete, porque eu quero te curar. Eu quero liberar o que te prende, o que te amarra, o que te acorrenta e o que faz você vir até a borda e não conseguir mergulhar nessas águas. Naquele momento, naquele retiro, eu tinha plena convicção que eu tinha aceitado Jesus aos meus 29 anos de idade. Aí, Jesus falou assim, filha, vem à mesa. E lá tinha uma mesa simbólica, sabe? Como uma santa ceia. E aí eu sentei no chão daquela santa ceia e fiquei olhando para a mesa e Jesus começou a me levar na minha infância. E eu enxerguei a Maíra, tamanho da Gigi, um pouco menos, a grossura era igual, tá, Gigi? E eu olhei para aquela criança indo na primeira igreja batista de Gurupi, Tocantins. Eu só via meus cabelinhos cacheados, igualzinho da Gigi. E eu via eu indo lá na frente, chorando, a aceitar o Senhor. E eu falei, Senhor, eu não sabia que eu tinha aceitado tão nova a Ti. Por que que eu não vivi o extraordinário? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando tanta dificuldade? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu estou tão presa, tão amarrada? E Ele falou, filha, porque você foi à mesa e não se assentou à mesa. Você só foi falar que me ama, que me reconhece como Salvador. Você não sentou. Não sentou. E eu fiquei com aquilo no meu coração e eu falei, Senhor, me mostra mais. Me mostra mais. Por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanta insegurança? Por que nenhum relacionamento vai para frente? Por que quando a pessoa fala que me ama, eu falo, pelo amor de Deus, vamos terminar? Por quê? Aí Ele me mostrou que quando eu tinha 5 anos de idade, o filho da minha vizinha, de 8 anos, me violentou. Aí, Ele falou, né? Tem um propósito para todas as coisas. Eu creio, em nome de Jesus, que o que aconteceu comigo tantas e tantas vezes vai servir para alguém aqui. Eu creio que o que aconteceu na minha vida, que o Senhor fez eu vencer, vai servir de exemplo vivo para alguns aqui, em nome de Jesus, para a honra e glória dEle. Porque Ele fez de uma forma para eu não sentir pena de mim. Era para falar assim, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso aqui vai servir. Em algum momento, isso aqui servirá. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. O óleo. A ovelha, ela é espivitada, como eu falei, né? E aí o que acontece? Quando ela cai no aprisco, né? Que ela se machuca, ela precisa tratar aquela ferida, porque as moscas vêm e vai acontecer uma infecção e ela vai morrer. É assim o nosso pastor. Quando a ferida vem, quando a ferida toca a nossa alma,
Ele vem com o seu azeite santo, perfeito e perfumado do céu, e derrama sobre as nossas feridas e sara todas as coisas. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra se cumpre do começo ao fim. Do começo ao fim. Quantas vezes eu me vi em depressão e eu falava assim na ignorância, né? Eu não sei o que acontece, mas eu saí dessa depressão. Eu não tomei nenhum remédio? Como assim? Como assim? Não era uma depressão física o que eu vivia. Porque quem tem a depressão física sintomática precisa buscar ajuda. Era uma depressão espiritual. E como que a gente identifica onde isso está? Como é que essa raiz de amargura adentrou no nosso coração? Só sentando à mesa com o nosso amado. Porque quando eu consegui sentar à mesa, ele me mostrou depressão por depressão, que com a graça dele foi vencida. Ele resgata, ele restaura, ele conserta o que está torto. Ele costura com as linhas que estão vermelhas, porque foram vertidas do sangue de Jesus, toda a ferida da nossa alma. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade me acompanharão. Quando eu posso ver que uma pessoa tem bondade com a outra? Quando eu a conheço. Eu me aproximo dela e eu começo a ver as atitudes dela. Porque a primeira atitude, ela pode ser duvidosa. Eu posso estar fazendo algo para agradar. Porque a gente sabe que os primeiros minutos, quando alguém avista alguém, ou segundos até, eles são realmente o que acabam meio que forjando o que nós somos perante o outro. Mas para conhecer essa bondade perfeita, essa fidelidade perfeita, é só sentando nessa mesa e conversando com seu amado. Olha, pais, né, principalmente pais, eu quero ser mãe, eu creio que serei em breve, em nome de Jesus. E, pais, o que eu vejo é o que falta muito assim nas famílias, eu vejo pela minha, que foi uma loucura tudo que aconteceu. Saí de casa com 15 anos de idade. Saí do Tocantins e fui morar em Santa Catarina. Que pai que larga o filho com 15 anos, né? Só os meus. Mas pais, sentem-se à mesa com seus filhos. Filhos, sentem-se com prazer à mesa dos seus pais. E a todos, sentem-se à mesa com o Senhor Jesus. Ele é o dono da mesa. Ele é fiel. Fiel, ele é fiel.